Bem, meus queridos amigos, irmãos, estamos aqui em mais um portfólio Fontes Primárias, que sempre acontece todo domingo, às 19 horas, sempre com meu querido amigo Adair Ribeiro. E hoje a gente vai dar sequência ao que o Adair nos trouxe semana passada, uma riqueza sobre a Amélie Boudet, e se intitula o nosso episódio, esses dois episódios, né? Amélie Boudet e o Espiritismo. Adair vai dar sequência hoje com aquele material maravilhoso, né? Tudo bom, Adair? Como é que você está, meu amigo? Oi, Bruno. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui de novo. A gente foi obrigado a dividir a apresentação, porque ela ficou um pouco extensa, mas é que é muita informação, né? E hoje a gente vai dar continuidade, falar um pouco mais sobre a nossa querida Amélie Boudet. Adair, eu só queria, nesse início, que essa semana eu vi uma live sua fantástica, né? O nosso querido amigo lá de Portugal, o João Gonçalves, né? Acompanhado pelo querido Eric e outro estimado português lá. E eu acho tão importante, Adair, não é? Esses documentos também, essa pesquisa inteira ser apresentado lá para os irmãos de Portugal e da Espanha também. Um programa maravilhoso. É muito importante, né, Adair? É sim. O João Gonçalves é um querido, ele faz um trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina. De vez em quando ele chama a gente, né? Ele tem um programa junto com o Eric, e já há algum tempo, e às vezes a gente tem a oportunidade de participar. Essa semana foi bem bacana também. Ele fez um cronológico assim da vida de Kardec, e foi bem bacana. Bom, então fica aqui um abraço para o João Gonçalves, viu, Eric? Agora, meu amigo João Gonçalves, o Adair vai sair das naus portuguesas, viu? Dentro de uma democracia, e agora está na jangada do Nordeste do Brasil, viu? Levando a pesquisa. A pesquisa vai para todo mundo, né? Adair, querido, assumo o comando da jangada aqui, viu? Da jangada. Vamos lá, Bruno. Só me avisa aí se apareceu, está tudo certinho. Perfeito, Adair. Então, tá bom. Então, gente, vamos dar continuidade. Hoje é o Fontes Primárias número 14, e a gente vai dar continuidade ao nosso tema, Amélie Boudet e o Espiritismo. Fazendo um resuminho, né, do que a gente tratou no último bate-papo, a gente trouxe algumas cartas de Amélie para Kardec, de Kardec para Amélie, e destaquei uma frase, né, quando Amélie estava negociando aluguéis. A gente viu que ela, quando o Kardec estava viajando, ela vendia as obras, vendia a revista espírita, recebia visitas. Mencionei de uma visitante que tinha ido da Rússia enquanto Kardec viajava, e a Amélie fez as vezes. E a frase de Kardec que a gente tem que guardar, né, é aquela: é desnecessário dizer que o que tu fizeres será bem feito. Mostrando realmente total confiança que Kardec tinha em Amélie, lidando com os negócios particulares do casal e assuntos relativos à divulgação da doutrina. A gente trouxe também os discursos de 1844 e 45, mostrando as funções de Amélie Boudet, na escola de comércio e pensionato para meninas, supervisionando todo aquele processo educacional daquelas meninas. Trouxe também um trecho da Revista Espírita de 65, né, onde eu destaquei o que Kardec escreveu sobre Amélie, falando que ela sempre concordou plenamente com o ponto de vista de Kardec, né, e que Amélie secundava na grande tarefa laboriosa, né, sacrificando muitas vezes dias e acima das forças dos dois. Falamos um pouco sobre a Amélie Boudet como legatária universal de Allan Kardec, e mostramos o que aconteceu na sessão, né, naquela reunião, na Assembleia da Seção Parisiense de Estudos Espíritas, de 16 de abril de 69, quando a Amélie afirma que iria doar para o Caixa Geral do Espiritismo, né,
todo excedente de lucros proveniente da venda dos livros espíritas, das assinaturas da Revista Espírita, lembrando que ela era a legatária universal, né? Então, ela era responsável por tudo. E ela fez isso, que ia doar, mas ela colocou uma condição expressa, né, para esse processo todo. E a condição era que ninguém, a título de membro da comissão central ou outra, tem o direito de interferir nesse negócio, já que ela pretendia tudo gerir pessoalmente, programar reimpressões das obras e publicações de novas obras. Vimos também que nessa mesma sessão, de 16 de abril, a Amélie Boudet abriu, né, para publicação artigos que a Comissão Central julgasse útil, né, que eles julgassem úteis a ser publicada a causa do Espiritismo, mostrando que essa Comissão Central já existia e já estava formada, mas, de novo, ela coloca uma condição expressa, de serem previamente sancionadas pela proprietária. E o mesmo tinha que ocorrer com todas as publicações, sejam quais fossem. E a gente falou também, né, em julho de 69, fundou-se a Sociedade Anônima com participações de capital variável do Fundo Geral e Central do Espiritismo. Esse era o nome da SA completinho. Vimos que a Amélie Boudet tinha 62,5% do capital e era a maior acionista. Nesta fase transitória, a Amélie Boudet assumiu total controle. Com a formação da SA, a Amélie deixa o controle assumido nesta fase e a Sociedade Anônima, né, representando os acionistas, assume a Revista Espírita e a Livraria Espírita. Então, vamos dar continuidade hoje no nosso bate-papo. A Amélie Boudet, com a formação da Sociedade Anônima, nunca ocupou nenhum cargo de administração, mas ela foi eleita desde o início para o Conselho Fiscal, supervisionando sempre o bom andamento da sociedade que fora criada. Vários documentos e vários registros comprovam que ela ocupou a função como auditora fiscal dentro do Conselho Fiscal no primeiro ano civil, 69 e 70, no terceiro ano civil, 72 e 73, e no quarto ano civil, 73 e 74. E vale aqui um parênteses, lembrando, né, que em 1870, 71, a gente teve a Guerra Franco-Prussiana, né, e tivemos a Comuna de Paris. Provavelmente, né, a Amélie Boudet tem ocupado essa função também nesse segundo ano, mas a gente não tem ainda documentos que comprovem essa informação. Mas para os 3 anos civis mencionados aqui, existem documentos comprovando que a Amélie exerceu o cargo no Conselho Fiscal. Aí eu trago para vocês uma fonte primária, né, que é a ata da segunda Assembleia Geral, né, na Constituição da Sociedade Anônima, que se realizou em 13 de agosto de 1869, e a gente vê aqui, né, a senhora viúva Rivaio assumindo o que em francês chama commissaire de surveillance, que nada mais é do que uma auditora fiscal para o ano, a gente vê aqui, de 1869 70, o primeiro ano civil. Os poderes atribuídos aos auditores, né, um auditor fiscal fazendo parte do Conselho Fiscal, esse órgão dentro da sociedade anônima tinha poderes muito grandes. Eles poderiam ir à sede social quando julgasse necessário, poderiam tomar notas dos livros e examinar todas as operações da sociedade, poderiam auditar toda a situação ativa e passiva da empresa, podiam convocar e participar da Assembleia Geral com voz deliberativa. Isso é estatutário. Então, o poder de um conselheiro fiscal de um auditor fiscal, né, do Conselho Fiscal, era muito grande. Esses auditores, eles eram responsáveis, quando terminava o ano civil, de fazer um relatório, né, com aquelas informações apresentadas pelos administradores, e aquele relatório seria apresentado para todos os acionistas de uma assembleia.
Então, eles eram os responsáveis pela elaboração desse relatório, contendo a situação da sociedade, a partir do balanço e da prestação de contas, né, que fossem apresentadas pelos administradores. Esse aqui é mais uma fonte primária, esse aqui é o relatório elaborado pelos conselheiros, né, o relatório que foi feito no final do primeiro ano civil. Então, a data 18 de junho de 1870, e a gente vê aqui a viúva rival, Allan Kardec, assinando, junto com outro conselheiro, o Sr. Gilbert, que era presidente da Sociedade Espírita de Rouet. O interessante desse relatório, nesse primeiro ano civil, os acionistas decidiram que aquele lucro excedente que a sociedade anônima teve, eles decidiram reverter todos os seus benefícios, né, com relação a essa distribuição dos lucros, para o fundo de reserva da sociedade. O que quer dizer isso? Ninguém pegou dinheiro relativo aos lucros. Os acionistas decidem reverter tudo para o fundo de reserva, que era aplicado aonde? Na divulgação da doutrina espírita. Pela leitura desse relatório, a gente constata a familiaridade de Amélie Boudet e do outro, né, o Sr. Gilbert, o outro auditor, com os livros contábeis, os livros fiscais e com procedimentos administrativos. E um exemplo é da justificativa que esses auditores apresentam para diferenças que eles detectaram em 2 livros importantes de registro e controle das operações dessa instituição: o livro contábil e o livro de entrada e saídas de mercadorias. Então, no balanço, eles detectaram uma pequena divergência, fizeram o ajuste necessário e informaram isso no relatório, né, mostrando essa familiaridade toda com os livros contábeis que a Amélie Boudet tinha. Nesse relatório, né, de fechamento do primeiro ano civil, constata-se que a sociedade anônima só entrou em operação em 13 de agosto de 1869. Lembrando, né, que ela foi fundada em julho e ela só entrou em operacionalização em 13 de agosto. O que quer dizer isso? Mais um indício que comprova que a 5ª edição de A Gênese, né, que ela tem a datação de publicação entre abril e maio, e a 4ª edição do Céu e Inferno, que estava à venda em 1º de junho, foram publicadas por Amélie Boudet, né, além na publicação da 11ª edição do Livro dos Médiuns e a 2ª edição do Caracteres da Revelação Espírita. E aí eu trago para vocês esta informação que consta nesse relatório. A gente vê aqui, onde eu coloquei num quadradinho, as mercadorias fabricadas pela sociedade, de 13 de agosto de 69 a 31 de março de 70, quando encerrou o primeiro ano civil. E a gente vê as mercadorias aportadas pela Madame Rivail, aqueles livros que eu mencionei, né, que foram publicados por ela, que ela aporta, né, no valor de 11 mil francos, mostrando exatamente quando a Sociedade Anônima começou a editar e publicar livros, só em 13 de agosto de 69. Amélie Boudet, conforme consta nesse relatório, termina aquele ano, ela relata isso, satisfeita consigo mesmo por não ter se afastado da verdade, ao afirmar que a Sociedade Anônima havia alcançado até aquele momento os objetivos propostos. Quais eram os objetivos? Proteger a doutrina espírita e preservar a propriedade das obras fundamentais, colocando-as sob a proteção da lei, assim como Kardec tinha deixado na Constituição Transitória do Espiritismo, né, publicado na Revista Espírita de dezembro de 1868. No ano civil de 1872-73, novamente a gente encontra Amélie Boudet como auditora de fiscalização. E tem um documento, vou apresentar o documento, que consta o nome de Amélie Boudet na capa desse documento, junto, né,
com Pierre Gaëtan Leymarie como administrador. Lembrando que, no ano de 73, Leymarie ficou como administrador único, né? A gente vai falar um pouquinho agora adiante. Nos últimos 2 meses, novos documentos foram descobertos. Charles Kempf conseguiu, né, indo nos arquivos municipais de Paris, conseguiu as atas da Assembleia Geral Extraordinária da SA, de 10 de maio de 73, e conseguiu a ata da Assembleia Geral Ordinária de 18 de outubro de 1873. O documento onde Amélie Boudet aparece como auditora é um registro de inventário geral. E essas atas mencionam esse registro de inventário geral com detalhes. Então, eu trago para vocês essas atas, que Charles Kempf conseguiu escanear nos arquivos municipais de Paris. Então, a gente vê aqui, né, a Amélie Boudet participando dessa assembleia, né, Madame Rivaio. Então, dos presentes, do total de cotas presentes na assembleia, tinham 30 cotas presentes nesta assembleia, e a Amélie Boudet representava 20 cotas partes do capital social. A gente vê, nesta Assembleia de 1873, o mesmo que ocorreu naquele relatório de 1869-70. Os acionistas resolvem não pegar as suas partes que tinham direito como acionistas nos lucros daquele ano e, de novo, eles encaminham esses valores para fazerem partes aportar no fundo de reserva. De novo, o que é o fundo de reserva? Destinado, né, à divulgação do espiritismo. Outra coisa que a gente vê, o detalhamento do inventário, aqui embaixo nessa seta, o inventário escrupulosamente feito pela senhora Allan Kardec, né, junto com Leymarie e a participação do senhor Joly, Caixa da Sociedade. Essa parte aqui, deixa eu me lembrar exatamente o que eu grifei. Nesta Assembleia de 1873, aonde Leymarie ficou como único administrador, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mais detalhes, o que aconteceu? Os poderes do Comitê de Fiscalização foram aumentados. Por quê? Por conta de ter ficado um administrador só, a Assembleia decide aumentar o poder do Conselho Fiscal. A Amélie Boudet faz parte do Conselho Fiscal e foi criado também na SA um comitê de leitura. Esse comitê de leitura também a senhora Allan Kardec passa a fazer parte, e tudo que fosse publicado, né, com Leymarie agora assumindo sozinho a administração, deveria ter o aval do comitê de leitura aonde a senhora Allan Kardec fazia parte. Nesta Assembleia, de outubro de 1873, por iniciativa de Amélie Boudet, o nome da sociedade é alterado. Passa a ser Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. E aqui a gente vê a Amélie Boudet fazendo parte do Comitê Fiscal, do Conselho Fiscal, para o ano até 1875. Então, ela foi empurrada, né, o que era anual passou para ser por 2 anos, e a gente vê, para o próximo ano fiscal, a Amélie Boudet fazendo parte do Conselho Fiscal novamente. E já também no Conselho, né, no departamento, que ia ler as obras e dar o aval para serem publicadas. E aqui a assinatura, a gente vê aqui, né, assinando a senhora Rivail Allan Kardec, pelo Conselho Fiscal, como auditora de fiscalização, exatamente dessa Assembleia. O registro de inventário geral, que é mencionado nessa Assembleia, ele traz o estoque existente daquele final do ano civil 72, 73. Então, ali tinha os livros relacionados
todas as mercadorias, os clichês, fotografias, as mesas, tudo que fazia parte da SA do ativo constava e consta nesse inventário geral. Entre os itens, as obras que estão relacionadas, a gente encontra a 19ª edição do Livro dos Médiuns, 6ª edição do Evangelho segundo o Espiritismo, a 4ª edição do Céu e Inferno, com a informação que foi impresso em fevereiro de 69, e a gente encontra a 5ª e a 6ª edição de A Gênese, sendo publicada em 1869. Aqui é a capa do inventário, eu já trouxe isso em outro bate-papo nosso, né? Inventário geral do ano de 1873, o nome da senhora Allan Kardec, fazendo parte do Commissaire de Surveillance, como auditora fiscal do Conselho Fiscal, e aqui a informação, né, do Céu e Inferno, tá? Em fevereiro de 69, tiragem de 2.200 exemplares, a gente vê a Gênese, né, a quantidade de volumes, 5ª e 6ª edição, 1869, o detalhamento do número de edições. Então, em função de divergências que foram identificadas nessa contabilidade, que eram feitas pelo senhor Bitar, estas informações e irregularidades, detectadas inclusive pela senhora Melibudê, a gente crê que este foi o motivo da renúncia do cargo de administrador da SA pelo senhor Bitar. Por quê? Houve uma discussão muito grande, consta nesta AGO, e na AGE também consta essa informação, né, que foram detectadas muitas irregularidades na contabilidade. Então, todo esse inventário teve que ser refeito, minuciosamente refeito, e a partir deste inventário geral que eu apresentei, ele serviria de base para os inventários dos exercícios seguintes. Então, a gente vê a Melibudê novamente nomeada para o Conselho Fiscal, com mais poderes, porque a Lei Marie ficou como administrador único. Desta vez, tem no Conselho Fiscal o senhor Levan, que a gente já mencionou, né, no bate-papo passado nosso, e o Coronel Carré, também entraram para o Comitê de Leitura. Tudo que fosse publicado pela Sociedade Anônima passava por esse conselho. E a Melibudê fazia parte desse conselho. Vamos ver alguns reconhecimentos ao trabalho de Amélie Boudet que a gente encontra em alguns impressos. Na Revista Espírita de janeiro de 70, a gente tem um artigo denominado Um Olhar Retrospectivo sobre o Estado do Espiritismo em 1869. Na parte grifada, eu não vou ler, a gente vê as homenagens que são feitas ao desinteresse e abnegação da senhora Allan Kardec e a sua dedicação ao trabalho fundado pelo seu marido. Vê a contribuição do trabalho desenvolvido por Kardec, sendo continuado pela senhora Amélie Boudet. Todos compreenderam como a senhora Allan Kardec havia chegado o momento de contribuir ativamente para a multiplicação dos novos elementos destinados a satisfazer as aspirações da geração futura. Esse artigo a gente lê e percebe nitidamente, né, a participação ativa da senhora Allan Kardec. Na Revista Espírita de fevereiro de 70, é publicada uma carta do senhor Joubert de Carcassonne, que era vice-presidente do Tribunal Civil, agradecendo a Amélie. E aqui eu vou ler. Por favor, preste minhas respeitosas homenagens à senhora Allan Kardec. Não tenho dúvidas de me fazer eco a todos os espíritas verdadeiramente dedicados à nossa causa, parabenizando-a pela firmeza e coragem com o qual se comprometeu a seguir o caminho certo, a doutrina tão laboriosamente elaborada pelo senhor Allan Kardec. No número de janeiro da Revista Espírita de 1874, o senhor Cruzet, que foi o presidente daquela Assembleia Geral Ordinária de outubro de 73, escreve assim:
Em todos os países, seus discípulos sentiram uma emoção indescritível quando sua digna viúva, tão devotada à realização da obra do Mestre, anunciava aos espíritas que os projetos concebidos pelo fundador da doutrina seriam realizados em todos os sentidos. E ele continua: tendo então meu interlocutor me contratado. Ele estava apresentando uma obra, eu vou falar um pouquinho sobre essa obra, essa Repertório do Espiritismo, que é de autoria do Sr. Cruzet, que é um índice com palavras e assuntos que o Sr. Cruzet montou baseado em toda a obra fundamental espírita. Então, você coloca, por exemplo, o perispírito e ele remete para todos os locais onde se localizam informações dentro da obra fundamental com relação ao perispírito. E ele apresenta, essa obra foi publicada pela Sociedade Anônima, e ele relata assim: tendo então meu interlocutor me contratado, né, com relação a essa obra, a instituição que você fundou, se referindo a Melibudê, em execução dos planos concebidos pelo Mestre e tão fielmente realizados por Vossa Senhora, a fiel continuadora de sua obra. Então, eu estou trazendo, né, algumas informações que constam na Revista Espírita, que constam nessa obra, mostrando, né, a atuação e como a Melibudê conduziu, né, toda essa trajetória pós-desencarne de Kardec. Ele fala: esta homenagem é devida a ti, pela estima e gratidão que te devo e que todos os discípulos de teu venerado marido te devem, cujos planos você executa tão fielmente. A Melibudê deixou um testamento. Todos os bens, todo o patrimônio iria para a Sociedade Anônima. O julgamento com relação a esse testamento, porque ele foi contestado por parentes distantes de Amélie Boudet, o julgamento do processo relativo ao inventário de Amélie foi aberto no ano de 1897, né, por esses familiares da viúva Kardec distantes, que estavam insatisfeitos com o testamento, onde ela alegava, deixava tudo para a Sociedade Anônima. E a leitura desse julgamento, né, oferece um elemento muito importante, um elemento objetivo sobre a avaliação do caráter da Sociedade Anônima. Esse aqui é o testamento de Amélie Boudet. Aqui à direita a gente vê que ela alega tudo, deixa tudo para a Sociedade Anônima. E esse testamento foi considerado nulo pela justiça, pelas autoridades francesas. Porque a Sociedade Científica do Espiritismo, né, de novo, a Sociedade Anônima altera o seu nome em 1883, passa a se chamar Sociedade Científica do Espiritismo, e as autoridades francesas consideraram nulo o testamento porque a sociedade não se enquadrava nessa condição, como empresa, e, portanto, não poderia receber o legado universal feito em seu benefício pela senhora Rivail. Analisando não apenas os estatutos da Sociedade Anônima, mas o seu funcionamento, a justiça francesa compreendeu seus reais objetivos, pautados nos interesses da doutrina espírita. Eu vou falar no finalzinho um pouco mais, eu transcrevi aquela decisão das autoridades, que é muito importante para a gente entender esse processo. O que a justiça, o que as autoridades francesas entenderam o que a Sociedade Anônima era. Tá? Então, vamos começar a concluir essas duas apresentações que a gente fez, Bruno. A gente viu que Amélie Boudet atuou para assegurar o futuro do Espiritismo, por seu devotamento à doutrina e em respeito e admiração pelo trabalho que seu marido, Allan Kardec, dedicou à vida. Observamos, pelos artigos que a gente trouxe da Revista Espírita, os passos, né, firmes, corretos, decisivos, né, colocando exatamente o seu posicionamento extremamente
firme, né, da viúva Kardec para assumir o controle das instituições legadas a ela por seu marido, naquela fase transitória, a Revista Espírita e a recém-criada Livraria Espírita. A gente viu o relato de como ela preparou a fundação da Sociedade Anônima. 3 atas, um relatório e um inventário de bens, fontes primárias, trazem que Amélie Boudet assumiu a responsabilidade exigida para o cargo de conselheira fiscal da Sociedade Anônima, após, né, ter sido eleita nas respectivas assembleias dos diversos anos civis. Amélie Boudet desempenhou um papel com desenvoltura e rigor, analisando e ponderando sobre o resultado anual da Sociedade Anônima, não somente pela frieza dos números nos registros contábeis, mas também pelo aspecto moral, destacando a importância da adesão crescente dos espíritas e de todos se manterem firmes no ideal comum. Isso consta daquele relatório de 1869, 1870, onde Amélie Boudet faz uma análise da condição moral da Sociedade Anônima, além de ter analisado os números. Amélie Boudet, a gente está vendo, né, que foi uma mulher à frente de seu tempo, afirmada desde o início pelo próprio Rivaio Kardec, por sua competência profissional, sua parceria, e respeitada pelos espíritas que reconheceram a sua condução e a acompanharam na continuidade da propagação do espiritismo. Vou falar sobre a decisão judicial para a gente entender o que as autoridades francesas, por que eles anularam, o que eles entenderam que a sociedade anônima era. A justiça francesa anulou o testamento, onde Amélie Boudet deixava tudo para a sociedade anônima, porque foi entendido, pelas provas apresentadas no julgamento, que a sociedade criada possuía os seus objetivos pautados nos interesses da doutrina espírita, e seus membros não retiraram suas partes nos lucros durante a existência da sociedade anônima. A gente trouxe 2 documentos que comprovaram isso, né? E a justiça francesa analisou todos os documentos, né, de todos os anos, e a gente tem essa decisão. E aqui a transcrição da decisão. Considerando que todas essas cláusulas, se referindo ao Estatuto da Sociedade, demonstram claramente que qualquer ideia de lucro e especulação pessoal estavam ausentes, né, dos motivos da associação, que, de fato, vemos aí que, durante a vida da sociedade, seus membros não foram chamados a compartilhar os lucros a serem realizados em decorrência das operações em que estava envolvida, e, em particular, em decorrência da operação da livraria, que, como eles próprios reconheceram em julgamento, nos depoimentos, nos documentos que foram apresentados, não estava entre suas mãos uma empresa comercial particular, mas um meio de ação criado tendo em vista os interesses da doutrina e sua propagação através dos livros. Esta é a decisão do julgamento pelas autoridades francesas que anulou o testamento de Amélie Boudet. Isto é, por não ter como objetivo aumentar a fortuna dos sócios e que, portanto, não pode receber o testamento. Declara nulo e sem efeito o legado universal concedido em seu benefício pela senhora Boudet, viúva Rivail, dito Allan Kardec. Nesse endereço da Gálica, o julgamento pode ser encontrado, baixado, impresso, transcrito. Essas foram as referências, Bruno, que a gente utilizou. E esse é o final dos 2 bate-papos, trazendo, mostrando, comprovando, apresentando quem foi Amélie Boudet, quem foi a senhora Allan Kardec no pós-desencarne do mestre. Bem, meu querido amigo Adair, eu vou me expressar assim.
a mulher era muito mais do que eu pensava, né? Muito mais do que eu pensava, mas eu queria lhe fazer uma pergunta que eu acho importantíssima, Adair. Porque, veja bem, não era só um idealista apoiando o ideal do marido, era uma mulher perfeitamente consciente por dentro dos problemas atinentes à contabilidade, aos problemas fiscais da sociedade. Mesmo quando o Lemarie entra, ela faz parte do Conselho Fiscal, é reconduzida. Veja bem, Adair, tá? A questão da Gênesis do Céu e Inferno eu não vou nem tocar, embora que emociona. Ela publicou a 4ª edição, e está ali a Gênesis em 1869, que é a mesma de 1872, isso aí sobejamente demonstrado por Carlos Sete Basso. Mas a minha pergunta, veja bem, a cereja do bolo daí, a parte mais importante é a questão porque a justiça anulou o testamento. Digamos assim, pela grandeza moral dos membros da sociedade anônima. E a gente vê os aportes dos acionistas ali abrindo mão e aportando na sociedade. Então, foi anulado o testamento por uma tecnicidade, né? Então, pela grandeza moral que não cabia o testamento ali naquelas condições. Mas a minha pergunta para Adair, querido, veja bem, fica sem embasamento aquela história toda de Becot de Lumière, da Berthe Fropp. Então, que aquela coisa, a mágoa toda de Amélie, a gente está vendo que não. Porque tem um testamento aí, né, Adair? Como é que você vê hoje aqueles acontecimentos narrados por Berthe Fropp? Então, Bruno, essas pesquisas, essa apresentação que eu fiz na semana passada e a que eu estou fazendo hoje, ela resultou num trabalho que a gente apresentou, eu, Carlos Sete e a Luciana Farias, a gente apresentou no Enlip desse ano. Então, eu trouxe essas informações, né, para o nosso bate-papo, e a pesquisa nossa foi em cima desses documentos, e o artigo que a gente apresentou no Enlip, né, que provavelmente vai sair um livro, né, com os artigos todos que foram apresentados, que eu estou trazendo aqui para você, Bruno, para o pessoal que acompanha a gente. O artigo é baseado nessas informações que eu trouxe aqui. O período que a gente fez a pesquisa, que a gente fez o estudo, vai até 1874, né? Se bem que a gente viu ali que a Amélie Boudet foi reconduzida naquela Assembleia até 1875. Mas o escopo do artigo, da pesquisa, foi até o ano de 1874. Nós ainda não pesquisamos daí para frente, né? A gente pretende continuar, essas pesquisas vão continuar, para a gente entender exatamente tudo o que aconteceu no movimento espírita. Lembrando que em 1875 a gente teve o problema, né, do julgamento dos espíritas, chamado de julgamento dos espíritas por causa das fotografias, né? A gente também já, preliminarmente, eu particularmente vejo uma ingenuidade de Leymarie, que o próprio fotógrafo isenta Leymarie, a própria Amélie Boudet, no julgamento, isenta Leymarie, mas ele foi condenado a 1 ano de prisão. Então, a partir de 1875, nós não temos informações ainda pesquisadas, seguras, ainda não foi feita essa pesquisa. O fato de existir um documento, né, que é o julgamento, que anulou o testamento de Amélie Boudet, não quer dizer que não teve problemas na gestão de Leymarie. A gente não pode isentar Leymarie e nem acusar ainda de nada. Eu só estou querendo deixar a coisa ainda, não sabemos, cabe pesquisas. Por que eu digo isso? Porque no livro de Berthe Fropp, que você mencionou, se não me engano é de 1884, salvo falha na memória aqui. Ela relata uma série de coisas, descontentamento de Amélie com Leymarie, por uma série de problemas que ela coloca ali, que cabe ainda devida pesquisa.
Então, vamos colocar isso em stand-by. Até o ano de 1874, a gente conseguiu, através das fontes, né, desses documentos, da Revista Espírita, dos livros, do livro do senhor Creuset, que estava ao lado de Amélie Baudet, fazia parte da Sociedade Anônima, a gente conseguiu verificar e fechar um diagnóstico, né, vou falar assim, com grande segurança, né, sobre o papel desempenhado por Amélie Baudet. Então, até aquele momento, 1874, a gente vê que todos os acionistas, revertendo a sua parte, não retiraram o lucro, não retiraram dinheiro e reverteram para a divulgação da doutrina espírita. Então, pelo menos até essa data, né, nessa pesquisa que transformou num artigo que a gente apresentou no ELIP, está aí. Agora, vamos iniciar, né, precisa agora ser feito para ver tudo o que aconteceu. Mas é importante o julgamento, porque o julgamento traz informações, né, analisando documentos que a gente não viu, né? Quem sabe a gente não localiza esse documento, porque tem o extrato ali na Gálica CV, o extrato de julgamento. Quem sabe esse documento, esse julgamento físico, não existe esses papéis arquivados, né? Com mais detalhes, com mais atas, com mais... E a gente está à busca disso. O Charles está fazendo, junto com o Carlos, um trabalho fantástico, né, de localização dessas atas, da sociedade anônima, junto aos cartórios, junto à junta comercial de lá, né, o respectivo órgão que é a junta comercial de lá. E quem sabe ainda muita coisa a gente não consegue trazer, analisar e apresentar no futuro. Mas pelo menos ninguém pode usar a narrativa, né, Adair, que a justiça anulou o testamento, então colocar isso numa narrativa posteriori, né? E tudo que você diz, tem que ver as datas, né? Tem que ver a ordem cronológica e tudo. Agora, meu amigo, o grande trabalho das fontes primárias, Adair, vocês resgataram uma obra sem ter a intenção. Vocês, eu digo, os pesquisadores, né? Vocês todos, uma obra que eu confesso a você que quando, lá no início do seminário da Simone Privato, eu levei um rapaz que ele está morando até nos Estados Unidos, o Marcelo Cabral, para fazer uma biografia do Hermínio Corrêa de Miranda, né? Aí ele mostrou os livros todos. Quando ele mostrou o Processo dos Espíritas, né, do Hermínio, que é uma obra maravilhosa, aí eu chego e falei, poxa, não devia ter mostrado isso aí, né? Não devia, por tudo que a gente já sabe de Lemarie. E como você disse, o Lemarie, naquele episódio, foi condenado, mas foi envolvido ali, como o Hermínio aponta, na obra Processo dos Espíritas. Então, veja bem. É a minha percepção. Mas é a minha também, é a minha. O burguês firma, não é? Isso aí está desde lá do Tierce e dos Zeus Van Tuyl. Mas veja bem, o que eu quero dizer é que a gente tem cuidado que o Hermínio tem essa grande obra e a gente estava colocando no index. Fantástico, Adair. Olha, tem programa aqui que eu saio emocionado, só que tem outros programas pela gravidade que a gente sai com outro tônus, mas é tão importante. Meu amigo, diga lá, a mulher era maior do que a gente pensava antes das fontes primárias, não é, Adair? A gente tem que bater palmas para Adriano Calçone, um grande levantamento, uma grande pesquisa, mostrando, né, realmente o papel de Amélie Baudet. E essas fontes todas que apareceram só vêm corroborar, né, a pesquisa que o Adriano Calçone iniciou, né? Publicou um livro, Madame Kardec. Madame Allan Kardec, né? Exato. Madame Allan Kardec, a obra de Calçone. Bem, Adair, querido, brigadão, viu? Brigadão. O meu amigo João Gonçalves. Adair andou aqui na nossa jangada, numa semana só, Natal para jangada, mas sempre de forma maravilhosa, tanto lá nos mares do velho continente, como aqui no mundo novo. Um abraço, Adair. Muita paz. Valeu, Bruno. Um abraço. Boa noite, gente. Pessoal, até domingo, sempre com Kardec, sempre com as fontes primárias. Paz e bem.